porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Ora, nem sempre a chaga e a ferida é um castigo por alguma dívida com Deus ou vingança divina. Excelentes palavras, se forem observadas somente no caso de punições, disciplinas e castigos. Mas os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, nem se conta. E os nossos caminhos de conclusões, motivos, causas, culpas e juízos não são os caminhos de Deus. E isto que fica claro em todo o episódio. Porque Deus não estava castigando Jó por causa de alguma transgressão, para que ficasse escrito: perseguiram-me sem causa. Jó 5,18. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Somos profundamente mensuráveis e medidos. Estaremos sempre citando números para demarcar, criar fronteiras, prescrever limites e nos servirmos de algarismos e números, códigos e dados para nos assegurar algum bem ou livramento. Por isto, temos visto constantemente o 7 como o número dos extremos ou limites físicos e emocionais. E nos escapam as ações do Deus atemporal. Muitas são as aflições dos justos. Haverá o tempo em que qualquer que vos matar poderá fazer um serviço a Deus. Quando o Senhor falou 70 vezes 7, não nos convidou para a matemática, mas para a generosidade. Jó 5:19. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Deus estava livrando da morte a um homem tão sofrido que antes da sua comida ou do seu alimento vinha o gemido e o suspiro. Antes de engolir a comida, engolia a saliva, o choro, a dor e o nojo, sem conseguir encontrar a razão de morrer de fome ou da espada que guerreia o suicídio. Estava ali diante deles o cumprir das palavras que falavam mais que a trave, a balança e as pedras. E as pedras pareciam produzir palavras mais imediatas, mesmo irrefletidas. Jó 5:20. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Somos embaixadores da parte de Deus, como se sob os rogos divinos nos ordenasse ir, mas precisamos da formosura dos pés, a boa alparca do Evangelho da Paz, a boa palavra dita a seu tempo, e da alegria dos que ouvirem, dando graças a Deus. Zelamos pelo pão repartido e pelo colo de Deus transformado em palavras. Até as árvores baterão palmas. Mas a bem-aventurança das injúrias e perseguições são necessárias para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jó 5:21. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. No caminho chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos seus dias de peregrino na terra, o vemos recebendo presentes de reis,
sendo admirados de sua sabedoria perante os mestres da sinagoga, aclamado com hosanas nas alturas, em perfeito louvor, multiplicando pães para uma multidão e andando sobre as águas. Mas nos dias de fome e de temores, será exatamente na verdade da fome e do temor que haverá agora da verdade do livramento e do testemunho de que o Senhor é bom. Ele estará contigo na angústia, é o que está escrito. Jó 5, 22. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. É perfeitamente compreensível que nem todas as pessoas que já habitaram aqui ou ainda habitam a terra saibam as histórias de Enoque, Noé, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nem tiveram às mãos um exemplar da história de Jó para pensar diferente de seus amigos. Hoje, o Mestre veio até nós e podemos dizer sobre os telhados: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Seja pedras, campos, animais ou oponentes. Jó 5, 23. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo para um dos anjos das igrejas da Ásia, disse que, assim como ele suportava e guardava a palavra de sua paciência, também seria guardado na hora da tentação, ou da hora da tentação. Pensamos na tentação e esquecemos de que a palavra da paciência acontece quando incômodos de toda a sorte vêm contra nós e esperamos em Deus, segundo o seu tempo, vezes aparentemente tardio. Jó 5, 24. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Verdade é que o homem que teme ao Senhor verá os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel, Israel familiar, pátrio ou espiritual. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Jó 5, 25, Salmos 127, 4 e 5, Salmos 128, 3. Na velhice, virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. A voz da sepultura segue os passos do homem em todos os seus tempos. Há cova de todos os tamanhos e idades. A morte não seria um prêmio ou uma sentença contra o homem, conforme seja a sua idade. Jesus Cristo avistou uma figueira ao longe, mas aproximando-se dela, procurou os frutos e não os encontrou. A figueira foi amaldiçoada e imediatamente secou. Vale lembrar que não era tempo de figos.
nem feixes, nem velhice. Jó 5, 26. Eis que tudo isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o, medita nisso para o teu bem. Ora, definitivamente precisamos muito entender que cada pessoa é um universo e que para cada pessoa há um mundo, porque depois que concluirmos a leitura e meditação da história de Jó, saberemos que ele e seus amigos não sabiam que era Deus quem lhes estava consumindo sem causa. Isto para que hoje não cometamos o mesmo erro de somente ver as ações de Deus como uma consequência das ações do homem. Deus não se movimenta de reação em reação. Ele é o Senhor, o soberano. Jó 5, 1 a 27. Os motivos dos sofrimentos de Jó não foi o pecado de Jó, mas a soberania de Deus.